Os cientistas fizeram descobertas importantes em paleogenética. A inteligência artificial ajudou a registrar textos antigos danificados. A ciência está mudando nossa compreensão do passado. A paleogenética revela incríveis segredos de DNA escondidos em ossos e sujeira. A inteligência decifra textos antigos escritos em escritas esquecidas. A análise química de quase todas as superfícies dos dentes, potes, incensos e utensílios domésticos revela detalhes de alimentos passados, cheiros e processos domésticos. Interessante, não? Então lhes convido a ver os 6 mistérios históricos desvendados pela ciência em 2023. Sejam bem-vindos ao A verdadeira identidade de um líder pré-histórico. Enterrado com uma bela faca de cristal e outros objetos de valor, o esqueleto de 5.000 anos descoberto em 2008 em uma tumba perto de Sevilha, na Espanha, é claramente uma pessoa importante em Buda. Inicialmente, pensou-se que ele era um jovem, com base em uma cintilografia óssea pélvica, um método tradicional usado pelos cientistas para determinar o sexo dos ossos de uma pessoa. Porém, a análise do esmalte dentário, que contém uma proteína contendo um peptídeo específico chamado amelogenina, determinou que o resíduo é feminino e não masculino. Noutros estudos, o sistema também rejeitou o clichê "o homem é o caçador", o que alimentou especulações sobre os primeiros humanos. Acreditamos que este método abrirá uma nova era no estudo da estrutura social das sociedades primitivas, disse Leonardo Garcia San Juan, professor de pré-história na Universidade de Sevilha. O ingrediente por trás da lendária resistência do concreto romano. Os romanos provaram ser mais duráveis que os modernos, o que poderá ser pior em algumas décadas. Vejamos, por exemplo, o Panteão de Roma, que possui a maior cúpula intacta do mundo. Os cientistas responsáveis por um estudo publicado em janeiro disseram ter descoberto uma substância misteriosa que permitiu aos romanos prolongar a durabilidade das suas estruturas e construir grandes edifícios em locais fortes, como portos, canais e zonas sísmicas. A equipe de estudo examinou amostras de artefatos de 2.000 anos de idade das paredes circundantes do sítio arqueológico de Privernum, no centro da Itália, que se assemelhavam a outros artefatos encontrados no Império Romano. Eles descobriram que a substância branca do concreto, chamada de lascas de cal, conferia ao concreto a capacidade de curar rachaduras que se desenvolveram ao longo do tempo. Os pedaços brancos foram inicialmente ignorados como evidência de má mistura ou equipamento. A aparência real de Odzi, o Homem de Gelo. Os pilotos descobriram o corpo de Odzi num vale nos Alpes italianos em 1991. Os seus restos congelados são talvez a maior descoberta arqueológica do mundo, revelando em detalhes como era a vida há 5.300 anos. O conteúdo de seu estômago fornece informações sobre a última refeição que comeu e de onde veio, enquanto seu braço mostra que ele é destro e suas roupas dão uma ideia do que os antigos realmente vestiam. Mas uma nova análise de DNA retirado da bacia de Odzi revelou em agosto que a sua aparência física não era o que os cientistas pensavam anteriormente. Um estudo de seus genes mostrou que Odzi, o Homem do Gelo, tinha pele e olhos escuros, e provavelmente era careca. Esse visual revisado é bem diferente da famosa reconstrução de Odzi, que mostra um homem magro, com muito cabelo e barba. Usuário do pingente de 20.000 anos é revelado. Os arqueólogos desenterram regularmente ferramentas, ossos e outros artefatos nos tempos antigos, mas é impossível saber por quem foram usados. Em 2023, os cientistas recuperaram um pingente feito de osso de veado, encontrado na caverna Denisova, na Sibéria. Através desta análise, conseguiram revelar que quem a usava era uma mulher que viveu entre 19.000 e 25.000 anos atrás. Ele pertence a um grupo conhecido como Antigos Eurasianos do Norte, que são geneticamente relacionados aos primeiros americanos.
O DNA humano provavelmente está preservado em ossos de veado porque se decompõe, por isso é provável que retenha material genético nas células da pele, no suor e em outros fluidos. Não está claro por que os dentes dos cervos contêm tanto DNA feminino antigo, que tem aproximadamente o mesmo tamanho dos humanos. Helena Essel, bióloga do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva em Leipzig, Alemanha, que desenvolveu um novo método para extração de DNA. O pergaminho antigo e danificado decodificado pela inteligência artificial. Cerca de 1.100 pergaminhos foram queimados durante a famosa erupção do Monte Vesúvio, há quase 2.000 anos. Em 1700, os mineiros os descobriram em uma grande cratera de lama vulcânica. Esta coleção, conhecida como Pergaminhos de Herculano, pode ser a biblioteca mais famosa da antiguidade, mas o conteúdo destes frágeis livros permaneceu um mistério até que um estudante de ciência da computação da Universidade de Nebraska ganhou o concurso de ciências no início deste ano. Usando inteligência artificial e imagens de tomografia computadorizada, Luc Farritor foi o primeiro a decodificar palavras escritas em grego antigo em uma das peles enegrecidas. Farritor recebeu $40.000 por definir a palavra guo ou porfiras, que é a palavra grega para roxo. Os pesquisadores esperam que não demore muito e que todo o pergaminho seja definido com este método. Os materiais necessários para fazer uma múmia. Os cientistas descobriram como alguns dos antigos egípcios usavam peças de cerâmica jogadas fora durante o processo de fundição para mumificar os mortos. Ao analisar quimicamente os restos da arca, os pesquisadores descobriram que os antigos egípcios usavam muitas substâncias diferentes para esfregar seus corpos depois de morrerem, para reduzir os maus odores e protegê-los de fungos, bactérias e podridão. Os ingredientes encontrados incluem óleos vegetais como zimbro, cipreste e cedro, além de resina de pistache, gordura animal e cera de abelha. Embora os estudiosos tenham aprendido os nomes dos embalsamadores nos escritos egípcios, até recentemente, eles estavam preocupados apenas com os compostos específicos e suas referências. Os materiais utilizados na oficina eram diferentes e vieram não só do Egito, mas de muitos lugares distantes, mostrando a evolução do comércio de longa distância. Beethoven, um segredo de família foi revelado, mas um mistério perdura. O compositor Ludwig van Beethoven morreu aos 56 anos em 1827, após uma série de problemas crônicos de saúde, incluindo perda auditiva, problemas gastrointestinais e doenças hepáticas. Beethoven escreveu uma carta a seus irmãos em 1802 pedindo que seu médico, Johann Adam Schmidt, investigasse a natureza das doenças do compositor quando ele falecesse. A carta é conhecida como Testamento de Heiligenstadt. Quase 200 anos após sua morte, os cientistas extraíram DNA de mechas de cabelo preservadas na tentativa de honrar esse pedido. A equipe não conseguiu chegar a um diagnóstico definitivo, mas os dados genéticos de Beethoven ajudaram os pesquisadores a descartar possíveis causas de sua doença, como a doença autoimune celíaca, intolerância à lactose ou síndrome do intestino irritável. Gostou do vídeo? Traremos isso e muito mais, por isso peço sua colaboração, ajude-nos a crescer. Se inscreva em nosso canal, e não se esquece de deixar o like no vídeo.